Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante, meu tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, seja muito bem-vindo. De antemão, peço desculpas porque o vizinho aqui está fazendo uma reforma e está um certo barulho de marretas batendo aí, quebrando o muro. Então, talvez vaze no vídeo, talvez não, não sei como vai ficar, mas temos que gravar. Temos que vir aqui trazer atualizações, informações quentes para você que está aí do outro lado. Conforme o prometido, né? Eu, pessoalmente, aqui num vídeo aqui do canal, disse que viria aqui atualizar vocês caso o São Paulo tivesse alguma atualização, vamos dizer assim, na busca por um atacante, né? São Paulo que, conforme nós revelamos, aliás, o furo foi do pessoal lá do Globo Esporte, vamos dar o crédito aqui, né? Falaram que o São Paulo, depois da grave contusão do Caleri, que deve perder o restante da temporada, porque passa a cirurgia na manhã desta quarta-feira, de hora em que esse vídeo está sendo gravado, São Paulo decidiu sair no mercado atrás de uma reposição. E virou o assunto, né? Alguns nomes foram ventilados, outros nomes foram oferecidos, né? A gente trouxe aqui, compartilhou a informação lá do companheiro Alexander Vieira, lá do Bola VIP, né, sobre o Mariano Dias, um veterano que está desempregado aí há um bom tempo, que aceitaria até contrato de risco para reforçar o São Paulo, mas, na verdade, a prioridade do São Paulo para reforçar a posição a prioridade não, as prioridades, no plural, são outras. Mas por quê? Mais de um jogador? Sim, apesar da crise financeira, São Paulo entende que necessita dar pro Luiz Ubeldia, já que ele vai ficar, né? Está oficializado, é muito pouco provável agora que o Zubeldia seja demitido, então São Paulo decidiu que vai tentar dar aí o que o treinador quer, né? Atender ao pedido dele por um atacante que possa atuar pelos lados do campo e também jogar de forma mais centralizada, que tenha uma certa velocidade. Esse nome eu já disse para vocês no vídeo, é o Brenner. Mas o vídeo de hoje é sobre o outro nome. É uma oportunidade de mercado que a diretoria do São Paulo entende que é interessante, que é do Carlos Vinícius, um jogador de 30 anos lá do Fulham, da Inglaterra. O contrato dele acaba agora junto, né, com o término da atual época europeia, época ou temporada, depende de onde você está vendo esse vídeo, e vai ficar livre no mercado, free agent. E assim, surgiram algumas informações e alguns detalhes que mostram que vai ser a novela referente ao São Paulo durante a janela de transferência que abre no dia 2 de junho aí, por conta da disputa do Mundial de Clubes, né? Porque, de fato, o Carlos Vinícius, que já teve seu nome cogitado no São Paulo, a gente sempre reforça isso, né? A gente sempre lembra isso, né? Não é uma novidade o nome do Carlos Vinícius estar lá com o setor de scouting do São Paulo, com os analistas de desempenho, ou que esteja na mira dos próprios dirigentes. O jogador já foi oferecido pelos empresários em outras oportunidades. Só que já chegou a negociar, inclusive, com rivais do São Paulo, né? E com outros grandes clubes brasileiros também. O desejo do jogador, depois de tanto tempo na Europa, ele que passou pelas categorias de base do Santos e do Palmeiras, voltar ao futebol brasileiro. E aí, né? Só que, diferente das outras ocasiões onde envolveria uma negociação com o Fulham, né, para a liberação do Carlos Vinícius, e o Fulham se mostrava muito pouco disposto a emprestar o jogador para o mercado brasileiro, dessa vez ele está sem contrato, free agent. Então, teoricamente, você só precisa negociar com o jogador. Isso anima, tem outros detalhes que a gente vai contar para vocês, mas primeiro tem que fazer o jabazinho aqui rapidinho de cara, pedir para você fortalecer aqui o Avante Meu Tricolor, fortalece, deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal e o mais importante, né, compartilhe este vídeo com toda a sua coletividade são paulina. Manda aí nos grupos, manda aí para a vovó, manda aí para o vizinho. Ajude a palavra do Avante Meu Tricolor ser mais propagada e difundida nesta plataforma tão concorrida quanto é o YouTube. Também vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade, se quiser e se puder, que você faça uma doação financeira para o nosso projeto. Está aqui o QR Code na tela, basta apontar a câmera com o aplicativo do seu banco para fazer a doação, no valor que for, a gente já se te agradecido, mas
existe também a possibilidade de você virar membro do canal aqui, só R$ 7,99 por mês. Se eu fizer assim, a câmera escurece, peço desculpas, problemas técnicos, por isso que toda ajuda financeira é essencial aqui, para a gente seguir aprimorando aqui os nossos equipamentos dos estúdios Avante Meu Tricolor, não é verdade? Você vira membro do canal e aí você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp. É uma recompensa modesta, mas que é de todo o coração para você, que ajuda o nosso projeto, ajuda o nosso trabalho, tá certo? Vamos lá, então, né? Vamos falar de Carlos Vinícius, então. Rapaziada, é o seguinte, assim como aconteceu em outras contratações, como a do próprio Oscar, né? É algo que se tornou rotineiro, é algo que se tornou comum, né? Aliás, do Luiz Gustavo também, né? Além do Oscar, Luiz Gustavo, o próprio Ferreirinha e outros nomes, né, daí do elenco que chegaram como reforço no São Paulo, se tornou habitual. O Wendel, né? Se tornou natural a propaganda, né? Ou seja, os próprios jogadores que estão no elenco do São Paulo ligarem para esses alvos de mercado, né? Para esses jogadores que o São Paulo tem interesse na contratação, para fazerem um convite para irem trabalhar no São Paulo. Falar bem do time, falar bem da estrutura, falar bem do bife que é servido no almoço, isso é muito importante, né? Fala bem das condições de vida aqui na capital paulista, né? Que não, pode vir, é sossegado, não tem violência e tal. Basicamente, muitos dos reforços que o São Paulo contratou ao longo dos últimos anos foram dessa maneira, né? Foram com essa propaganda, com essa ajudinha da boleirada que já está lá no plantel do São Paulo, né? E fala, pô, pode vir, o clima é tranquilo, pô. De boa, torcida, pô, é maravilhosa. Você vai gostar do CT da Barra Funda, você vai gostar, né, do campo de treinamento, cara. Pô, vem aqui, tem uma baladinha top, uma igreja top, sei lá, qual que é a linha do boleiro, né? Dessa vez não é diferente, né, cara? Para quem a gente subiu no nosso site, e eu vou republicar até para complementar esse vídeo, ou se você está vendo pelo site, pela nossa nota de vídeo, eu vou deixar no pé aqui, porque o vídeo não é nosso, né? Na verdade é do nosso parceiro, do OneFootball, um achado em que o Carlos Vinícius e o Lucas conversam ali numa entrevista para a TV oficial do Tottenham. Lembrando, os dois jogaram juntos no Tottenham, né? Lembrando não, né? É um complemento aí do texto. Pô, os caras eram amigos mesmo, pessoais lá em Londres, né? Lá na Inglaterra, né? O Carlos Vinícius deixa isso muito bem claro quando ele conversa com o Lucas ali, né? Você como meu melhor amigo, pô. Então eles tinham uma convivência, eles tinham uma amizade, eles tinham uma proximidade, uma cumplicidade ali, porque ali, inclusive o Carlos Vinícius dava declarações fortes, né? De que, olha, eu pensei já em encerrar a carreira, eu pensei que minha carreira não ia dar certo, tal. E o Lucas conforta ele. Então dá pra você ver ali que os caras são amigos mesmo, né? Tiveram uma relação muito próxima no período em que atuaram juntos ali pelo clube londrino, né? E dessa vez, conforme vazou, vamos dizer assim, o nome do Carlos Vinícius na lista de alvos do São Paulo, a gente foi se aprofundar um pouco nessa questão e procede, sim. O Lucas está conversando com o Carlos Vinícius, o Lucas está dando, né, fazendo esse papel de propagandista, vamos dizer assim, de diretor de futebol, tá conversando com o ex-colega de time, provavelmente amigos até hoje, né? Devem manter algum tipo de contato, acredito eu. E falando, ó, o São Paulo é uma boa, cara, vem pra cá, tal, vai ser legal, vai ser bacana, tal, não sei o quê. Isso deu um efeito prático, né? Isso deu um resultado imediato, porque o Carlos Vinícius sinalizou por meio do Lucas para a diretoria do São Paulo, né? Então, aquele telefone sem fio, falou pro Lucas, o Lucas foi e avisou os caras, falou, olha, ele tá tão interessado em vir que se vocês acertarem contrato, ele junto com os empresários dele vão se sentar com o Fulham para tentar essa liberação antecipada, né? Já que ele tá fora dos planos do Fulham, né? E aí, e aí ele poderia se apresentar ao São Paulo sem ser em julho, mas ainda em junho, para aproveitar, né, o mês parado, sem que o calendário do futebol brasileiro vai parar por conta do Mundial, para recuperar a melhor forma, se ambientar com os nossos companheiros, para quando voltar as competições estar em ponto de bala. Então partiu do próprio Carlos Vinícius a iniciativa de passar o recado pelo Lucas de que ele
não só tem interesse em jogar no São Paulo, não só ele quer jogar no São Paulo, como ele forçaria a barra, isso bem entre aspas, tá? Porque pode ser um acordo, já que ele já tem até com o Fulham, né? Para que ele conseguisse essa liberação imediata e entrasse em forma, né? Ambientasse, para quando a temporada voltasse depois do Mundial de Clubes, ele já estivesse em ponto de bala, tá? Parece, cara, enredo de casamento feliz, né? Pô, parece um conto de fadas, né? Parece realmente que o Carlos Vinícius vai virar um novo reforço do São Paulo, né? Só que existe um porém nessa questão, existe um porém nessa decisão, que é a situação financeira do tricolor. Pode colocar tudo a perder? Não, mas o problema é que o São Paulo quer saber do staff do Carlos Vinícius quanto ele quer ganhar, quanto seriam as luvas, como que seria feito esse pagamento, quanto custaria o Carlos Vinícius aos cofres do São Paulo, porque a gente sempre tem que ressaltar aqui que o São Paulo é um clube que atravessa um momento financeiro deveras complicado, deveras complicado. Teve o pior déficit de sua história, teve aí, acumulou aí quase 1 bilhão em dívidas, passa por um fundo de investimentos que apertou uma asfixia financeira muito grande, implantou um teto de gastos para o departamento de futebol profissional, e por todos esses motivos, por todos esses fatores, a diretoria do São Paulo entende que, apesar das facilidades da negociação, né, conforme nós apuramos, apesar da facilidade da negociação, ela não seria tão fácil assim por conta dos problemas financeiros pelo qual o clube passa. Então, antes de qualquer tipo de empolgação pelo nome do Carlos Vinícius, pela possibilidade do Carlos Vinícius virar reforço do São Paulo, como eu disse, apesar do meio caminho ali estar pavimentado, né? Porque o Lucas conversou com ele, é amigo, ele sinalizou isso, mas precisa chegar à fase mais decisiva e crucial de todas, que é a questão financeira. É quanto o Carlos Vinícius quer ganhar e quanto o São Paulo pode pagar. Essas negociações não foram abertas ainda de forma oficial, é importante dizer isso, né? O São Paulo e Carlos Vinícius não abriram conversas, eu ia falar conversações, né? Eu tô derrapando muito no português ultimamente, hein? Desculpem, peço perdão, né? Rapaz do céu, né? Não abriram conversas, né? Recentemente, né? Isso é importante a gente deixar bem claro, né? Para que os vigilantes de plantão não apareçam e falem: São Paulo não negocia com Carlos Vinícius. Ok, a gente já sabe disso. Eu estou falando aqui. O que eu reitero na informação é isso. Por enquanto, que tenha um boca a boca, é uma sinalização promovida principalmente pelo Lucas Moura, que é amigo particular do Carlos Vinícius. Vou deixar, você que está vendo pelo site, eu vou deixar no pé aqui o vídeo do nosso parceiro OneFootball, onde os dois conversam. É uma conversa muito bacana, muito agradável. É um contexto que a gente não está muito acostumado a ver jogadores de futebol ali, né? Falando com clareza das suas vidas particulares, das suas vidas profissionais. E realmente é um bate-papo entre amigos, realmente é uma conversa clara. Parece que é, sabe, um amigo confidenciando coisas pro outro ali. O clima da gravação é toda essa, né? O que afirma mesmo que os dois são próximos e tudo, né? É, o Carlos Vinícius, para quem não sabe, tá aqui no nosso outro vídeo, né? É um atacante que passou pelas bases do Santos e do Palmeiras, teve uma passagem apagada pelo futebol brasileiro quando profissional e foi para a Europa muito cedo. Ele tá na Europa há muito tempo e existe, pelo que a gente apurou com pessoas do staff dele, existe esse desejo de voltar pro futebol brasileiro há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Não é de agora, né? Ele foi emprestado para o Galatasaray na última temporada, quando o nome dele já estava em evidência, né? 4 em cada 5 desses meus colegas de profissão que são especializados em a cobertura de mercado da bola, eles davam negociações com o Carlos Vinícius constantemente, né? Rotineiramente, né? Então, quer dizer, mas mesmo assim, como eu disse, o Fulham não tinha interesse de emprestá-lo ao futebol brasileiro. O Fulham tinha interesse de negociá-lo em definitivo com o futebol brasileiro. Ele está no Fulham desde 2022. O Fulham pagou 5 milhões de euros para tirar ele do Benfica. Sim, ele tinha um contrato longo com o Benfica.
ele não é adorado pela torcida do Benfica. Havia uma expectativa de que o Tottenham, né, como eu disse, onde ele jogou com o Lucas, o contratasse em definitivo quando ele foi emprestado ao Tottenham com cláusula de compra. Essa cláusula de compra não foi exercida. Então, teve também uma passagem pelo PSV da Holanda, onde também o Benfica teve esperanças de negociar em definitivo, também não aconteceu. Então é um jogador que, apesar de estar há muito tempo na Europa, ele tem de fato assim uma bagagem pouco conhecida, uma bagagem de pouca. Qual que é o termo que eu posso utilizar aqui? Que eu não quero ser ofensivo com o cara, né? Mas assim, uma bagagem sem tanto destaque, né? Tem muito tempo na Europa, mas é, sem cativar corações, vai, vamos dizer assim. Realmente no Tottenham, o começo dele no Tottenham é muito bom, depois ele cai muito, como foi no Fulham, como foi no PSV e como foi no próprio Benfica, né? Um jogador que chegou nos clubes europeus por onde ele passou, teve um destaque momentâneo ali e depois decai, né? E, assim, não deve haver maiores impedimentos do Fulham para a liberação antecipada do Carlos Vinícius. Primeiro porque ele é um cara que não é relacionado para a partida desde o final de dezembro, né? De lá para cá, desde o dia 29 de dezembro, para ser mais exato, né? Ou seja, nem no banco ele ficou esse ano ainda, né? Existe toda esse agravante aí em relação ao jogador, né? Ao todo são só 3 jogos no ano, né? Apesar de ter um gol, 3 jogos, um gol. Mas é um cara que é quarta opção para o ataque do Fulham, né? E de fato, como eu disse, há muito tempo o seu staff tenta cavar esse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas, por São Paulo, numa condição ali de disputar a posição com o André Silva, que está muito bem, e é o titular absoluto, sem o Caleri, é claro, num negócio envolvendo negócio gratuito, né? Sem o São Paulo precisar pagar os direitos federativos, São Paulo entende que pode ser uma boa. Né? Pode ser uma boa. Mas é claro, a coisa é tratada com muito sigilo e cautela, tá? Principalmente para o São Paulo não atrair concorrência. Né? Foi para não acontecer o que aconteceu com o Wendel, para não acontecer o que aconteceu com o Thiago Mendes, né? Que não, não foi contratado, não tem um pré-contrato assinado oficialmente, mas a gente sabe que existe um acordo verbal para ele chegar no meio do ano, inclusive quem vai pagar o salário dele é a Superbet. Então, assim, o São Paulo vai tratar com muita cautela as coisas. O que o São Paulo vai provavelmente tornar público e fazer um away aí, pelos amigos jornalistas que também têm essa boa penetração com o Casares, esse bom relacionamento com a diretoria de futebol, e vai ser a divulgação do Brenner, né? Porque, como eu disse no outro vídeo, um jogador não vai anular o outro, tá? O plano talvez seja até contratar 2. Apesar dos problemas financeiros, como eu disse, por isso que o São Paulo quer amarrar um contrato mais modesto, digamos assim, com o Carlos Vinícius. Ó, você quer voltar, beleza, só que ó, eu posso te pagar isso, você quer. Mas o sonho, a cereja do bolo, seria o Brenner, né? Como eu disse aqui no outro vídeo, o Brenner, jogador revelado pelo próprio São Paulo, que está lá na Udinese da Itália sem jogar também, e existe todo um contexto em relação ao Brenner, né? Que é um desejo do próprio Casares repatriar o jogador. É um jogador que a torcida gosta, é um jogador que atende esses requisitos do Zubeldia de ser um polivalente ali na parte ofensiva do campo, e que está disposto também a voltar. É um jogador que também, com as mesmas condições do Carlos Vinícius, né? Aceita voltar, topa voltar até antes lá da atual temporada europeia, onde ele também não joga, não vem jogando. Mas no caso dele seria uma negociação por empréstimo até o final do ano. O jogador quer, o empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, quer, o São Paulo quer, falta convencer a Udinese. E é por isso, tudo isso deve ser alinhado na viagem que o Casares vai fazer para a Europa em breve, muito provavelmente na semana que vem. O Casares e alguns outros diretores do São Paulo vão para a Europa para tentar fechar isso. Né? É um São Paulo que precisa de uma agenda positiva, precisa de boas notícias. Venceu o clássico agora, então a coisa está mais apaziguada, mas em meio aos apontamentos de que o elenco é fraco e de que talvez o São Paulo brigue pelo rebaixamento, para evitar coringar, vamos dizer assim, na janela do meio do ano, o São Paulo quer fechar esses reforços o quanto antes, para trazer boas notícias, para dar uma sensação de melhora no time e também, claro, preencher lacunas, né? Preencher lacunas, atender o Zubeldia nos pedidos dele e tudo. Então esse é o panorama, tá?
como eu disse, não anula o outro, tá? O Carlos Vinícius não anula o Brenner. Simples assim, tá? Simples assim, tá? Então, é só para deixar claro isso, tá? Então, vamos ver o que acontece, né? O Mariano Dias, apesar de aceitar contrato de produtividade, é um jogador que não animou as pessoas lá dentro do São Paulo, tá? Pelo o tempo que ficou parado, pelo péssimo rendimento dele quando passou na Europa, né? Ele está desempregado depois que foi basicamente dispensado do Sevilha, né? Mas ficou muito tempo na reserva do Real Madrid, né? Eu até brinco na matéria lá, que eu escrevo para o Avante Meu Tricolor, a questão do número 7, da camisa 7, que ele herdou a 7 do Cristiano Ronaldo, né? Muito mais por questões de regulamento lá do Campeonato Espanhol do que propriamente numa crença do Real Madrid de que ele tivesse as mesmas qualidades, né? Vamos ser bem honesto aqui, tá certo? Mas não, o Mariano Dias não agradou, porque a luz continua piscando aqui, né? O Mariano Dias não agradou da forma como os empresários dele acharam que ia agradar, né? Teórico, a gente tá apurando até uma informação de que o Zubeldia vetou o nome, o Zubeldia não gosta, e tá certo ele também. É um bagraço, né? Mesmo com contrato de risco, né? É uma coisa que, sei lá, também acho que o São Paulo acerta e o São Paulo também acerta em mirar esses dois alvos aí. Carlos Vinícius, por mais que eu fale mal dele por conta da passagem dele no meu time, no Benfica, é um cara com experiência europeia, é um cara de porte físico muito parecido com o Caleri, com o estilo de jogo muito parecido com o do Caleri, sem tanta qualidade, mas acho que para substituir tá bom, e o Brenner é o Brenner. Não tem São Paulino que não goste do Brenner, eu me incluo nessa. Beijo do Gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? E tá aqui, ó, faz o Pix, vira membro aí também. Tchau, fortalece nós. São Paulo!